Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem. É na alegria do Espírito Santo que mais uma vez aqui nos encontramos no canal para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje a Igreja nos fala na sua Santa Liturgia, através do Evangelista São João, do capítulo 10, versículo do 1 ao 10. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz à pastagem. Depois de conduzir todas as suas ovelhas para fora, vai adiante delas, e as ovelhas seguem, pois lhe conhece a voz. Mas não seguem o estranho, antes foge dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas não entendiam do que ele queria falar. Jesus tornou a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim foram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Tanto entrará como sairá e encontrará pastagem. O ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que a tenham em abundância. Meus irmãos e minhas irmãs, estas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, é na alegria do Espírito Santo que mais uma vez, pela graça de Deus, aqui nos encontramos no canal para a reflexão do Santo Evangelho de hoje, aonde a Igreja nos fala pelo Evangelista São João, do capítulo 10, versículo do 1 ao 10, em que Jesus diz: em verdade vos digo, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas só por outra parte é ladrão e salteador. Então essa porta é o próprio Cristo, ou seja, é preciso estar em Cristo, é preciso ser de Cristo, é preciso viver Cristo. É bem verdade que Ele é o bom pastor, como Ele também diz: eu sou a luz, eu sou o bom pastor, mas também Ele diz: vós sois luz, e também Ele nos concede a graça de pastorear. É bem verdade que Ele preparou os seus discípulos, a Igreja, para que ela desse continuidade ao seu ministério. Sabemos que Jesus, aos 30 anos, manifesta-se como aquele que veio de Deus para trazer a vontade de Deus, revelando através da pregação, do anúncio. A primeira missão do Cristo foi anunciar, era a primordial missão do Cristo, era anunciar. Em seguida vinha as consequências do anúncio do Evangelho, ou seja, as curas. Jesus se deparava com pessoas que estavam doentes, pessoas que estavam aprisionadas, possessos de espíritos malignos, pessoas que estavam muitas vezes angustiadas por uma pessoa sua que estava com a enfermidade, e Jesus, diante dessas situações, Jesus não foi indiferente, Jesus curou. Mas a missão do Cristo primordial é trazer a palavra de Deus. O Verbo divino se fez carne. A palavra de Deus se manifesta no Filho, que traz a verdade de Deus, porque foi distorcida ao longo do tempo por falsos pastores, aqueles que queriam enganar e enganavam o povo.
Então, meus queridos irmãos e irmãs, Jesus, ele é o bom pastor, mas ele, ao iniciar o ministério, trazendo a revelação do coração do Pai àquela humanidade, ele também foi chamando pessoas, como passa no balcão, onde está Levi, Mateus, e chama, vem, segue-me. Aonde está ali os apóstolos, entre eles Pedro e outros ali na pescaria, e ele vai e diz, vem e segue-me. E assim foi tantos outros que Jesus foi chamando e também foi compartilhando no seu ministério de pastoreio a essas pessoas, foi preparando. Então essas pessoas, elas vieram e entraram pela porta que é Jesus. Foi Jesus que as chamou, foi Jesus que as preparou, foi Jesus que as confiou, que as delegou a essa missão. E aí podemos dizer, porque a palavra nos traz essa verdade lá em Mateus 16, especificamente 17, 18, versículo, onde ele diz, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edifico minha igreja. Então Jesus, ele confia o pastoreio a Pedro e aos demais. Pedro como a chefia, o príncipe dos apóstolos, que aí o primeiro papa, como a igreja nos ensina, e aí vem a sucessão dos papas, né? Até um dia desse a cátedra estava vacante, né? E aí agora o Espírito Santo, através dos cardeais, nos trouxe um novo nome, um novo Papa, foi eleito entre os cardeais, que traz o nome de Leão XIV. Então Jesus confiou esse pastoreio. Ele é a porta. Esses pastores passaram por ele. Os pastores que não passam por ele são ladrões e salteadores, são aqueles que se intitulam tais pastores, mas que há uma motivação, que não é a da salvação das almas, o cuidar das ovelhas, há uma motivação que é para crescerem neste mundo, enriquecerem. Tem muitos hoje que estão riquíssimos através do ministério. Aqueles que não se preocupam com as ovelhas. Jesus é o bom pastor, que em tudo ele se preocupou. A gente vê Jesus que ele veio como missão primordial anunciar o Evangelho. Essa é a missão. Jesus nunca se desviou, mas Jesus nunca deixou de socorrer aquelas ovelhas que estavam em torno dele e que precisavam de sua ajuda. Aqueles que no momento que os seguiam, que estavam com fome, Jesus multiplicou os pães e deu o alimento físico. Deu o alimento espiritual, mas também supriu o alimento material. Aquelas pessoas que também se aproximaram do Senhor para ouvir a palavra, olha, eles foram ouvir a palavra e, consequentemente, também pessoas doentes. E recorreram a Jesus. Jesus, tem de piedade de mim. E Jesus não foi indiferente. Pessoas que foram de muito longe ao encontro do Senhor, que andavam a pé dias e dias para pedir por uma pessoa sua, como o caso daquela mãe, a cananeia. Jesus não foi indiferente, mas pela fé todos foram atendidos. Então, meus queridos irmãos, esse é o bom pastor e modelo de pastor supremo que cuida das ovelhas. Eu sou o bom pastor que cuida das ovelhas, e todos aqueles pastores que passam por essa porta que é Cristo, que tem acesso às ovelhas, ou seja, passam por Cristo e tem acesso às ovelhas de Cristo. É como o aprisco ou o curral antigamente, em que o pastor colocava suas ovelhas e ali aquela porta tinha uma tranca e só quem tinha a chave era o pastor. Poderia outra pessoa entrar ali, mas era da extrema confiança do pastor e o pastor lhe dava acesso a essa porta. Jesus é o bom pastor, Jesus é a porta. Quem não passa por ele é ladrão e salteador, ou seja, quem não passa por essa porta e vai por outro local é porque esse bom pastor não deu acesso a esta pessoa. Então Jesus confiou à sua igreja esse pastoreio. Então a igreja de Cristo, ela é autenticamente a igreja aonde Jesus confiou o pastoreio das suas ovelhas. Mas ao longo do tempo é preciso que não haja desvio da missão. E se nós olharmos para os passos desse bom pastor,
na sua caminhada terrena, é claro que não vai haver desvio. Se a gente olhar para Cristo e ver como Ele pastoreou, como Ele cuidou das ovelhas que o Pai lhe enviou, também a igreja ela não tem como errar, porque ela vai em tudo obedecer a Cristo, no segmento do ministério que o Cristo confiou à igreja, dando continuidade ao que o Cristo iniciou e confiou à sua igreja continuar. Então, meus queridos irmãos e irmãs, Ele é o bom pastor supremo, mas também Ele nos dá acesso às suas ovelhas e nos confia pastorear. Que sejamos fiéis, seja na condição de um padre, de um bispo, de um arcebispo, até mesmo o Papa, seja na condição de leigo, que lhe foi confiado, muitas vezes, uma pastoral, um movimento, e ali tem pessoas que foi confiado, de certa forma, também auxiliar nesse pastoreio, auxiliar os verdadeiros pastores, que é o clero, mas nós também, dentro da nossa condição de leigo e de cristão batizado, também nos foi confiado pastorear. Que sejamos fiéis a esta tão grande missão e tão grande bondade e confiança do céu que nos confiou tal responsabilidade, tal graça, que assim podemos dizer, porque Deus confiou. E se Deus confiou, não posso trair a confiança do meu Deus, mas em tudo buscarmos ser verdadeiros pastores que se preocupam com as ovelhas que não são nossas, é de Cristo, mas Ele nos confiou cuidar. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz à pastagem. A gente vê que o pastor ele tem intimidade com as ovelhas. O mercenário não tem, o lobo não tem, o ladrão não tem, porque não conhece. Então o pastor é preciso ter intimidade, conhecer as ovelhas pelo nome. E as ovelhas, elas conhecem o seu pastor. Depois de conduzir todas as suas ovelhas para fora, vai adiante delas, e as ovelhas seguem-no, pois lhe conhecem a voz. Então, o pastor não é aquele que se esconde atrás das ovelhas, é aquele que vai adiante, é aquele que enfrenta os perigos, é aquele que coloca primeiramente a sua cara a tapa. Ele defende as suas ovelhas, ele não tem medo, ele não se esconde, ele não é o pastor oportunista, somente no momento do bem bom. Ele é pastor em todas as situações, seja em situação que as ovelhas estão ali, numa situação de fartura, de brandura, de paz e de tudo mais, seja numa situação de escassez, seja numa situação de perseguição, seja numa situação de perigo, até mesmo de morte. As ovelhas, o pastor, o verdadeiro pastor é aquele que vai adiante, é aquele que está à frente, é aquele que coloca a sua vida em primeiro lugar para dar a resgate de suas ovelhas, para dar a vida pelas suas ovelhas. Esse é o verdadeiro pastor, como assim Cristo o fez. Jesus deu a vida pelas suas ovelhas. Jesus deu a vida pelas suas ovelhas. Ele veio, evangelizou, pregou e tudo mais. Mas quando as autoridades que não queriam mais ouvir esse homem, que não queriam mais aceitar os seus ensinamentos, porque eram ensinamentos que denunciavam, eram ensinamentos que anunciavam, mas ao mesmo tempo denunciavam os falsos pastores, e aí eles não queriam mais ouvir esse homem. Mas Jesus disse, pregou e mostrou com a vida e deu a vida pelaquilo que pregou, pelas suas ovelhas. Lá no Monte das Oliveiras, quando os soldados chegam, a quem buscais? Jesus de Nazaré. Se é a mim que buscais, deixe que esses vão. Então Jesus dá a vida para livrar as suas ovelhas, para salvar as suas ovelhas. Então este é o verdadeiro pastor, este é o pastor supremo, mas volto a dizer, ele confiou à sua igreja o pastoreio. Eu vou e confio a vocês as minhas ovelhas. Jesus foi e disse assim, eu vou, deixo as minhas ovelhas sobre o cuidado de vocês, mas não vos deixo só. Enviarei o Paráclito, o Espírito Santo, aquele que vos dará força, aquele que vai dar sabedoria, aquele que vai dar unção, aquele que vai dar coragem, para que vocês vão sem medo. Atos 1, versículo 8. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em todos os confins do mundo. Jesus enviou o Espírito Santo e deu à igreja
a graça da fortaleza para conduzir o seu rebanho em todos os momentos, seja momentos de alegria, tristeza, fartura, penúria, de paz e de perseguição. O pastor é aquele que está à frente do rebanho. Não é aquele que coloca as ovelhas à frente e deixa o lobo devorar um bocado, deixa as ovelhas sofrer e depois, quando a coisa se acaba, o pastor vai para frente de novo. Esse é o oportunista. É aquele que veio para aparecer, para usar das suas ovelhas como palco, para usar das suas ovelhas como uma mediação para chegar nos seus objetivos deste mundo, que é enriquecer, que é ter poder, que é ter fama. Tem muitos dessa forma. Seja numa instância lá em cima, seja numa instância lá embaixo, seja dentro das autoridades religiosas, seja fora. Há muitos dessa forma. Mas Jesus diz, não é pastor. Não é verdadeiro pastor. O verdadeiro pastor é aquele, primeiramente dá um exemplo. Como Jesus diz, eu sendo mestre, Senhor, vos lavei os pés. Se eu, mestre, Senhor, vocês dizem, e eu o sou, vos lavei os pés, quanto mais vocês deveis lavar os pés uns dos outros. Então, o verdadeiro pastor é aquele que dá exemplo. É aquele que tem a humildade. É aquele que tem a simplicidade do pastor supremo, que é o Cristo. Então, meus queridos irmãos e irmãs, Jesus é o bom pastor. Não vamos nos deixar levar e enganar pelas vozes que se faz ecoar, ressoar nesse mundo de pessoas que se intitulam pastores, pessoas que se intitulam pastores que se preocupam com você, comigo, e diz assim, vem aqui que eu vou cuidar, vem aqui que eu vou resolver, vem aqui que eu faço isso, que eu faço aquilo. Ora, quem somos nós para fazer nada? São Tiago vem nos dizer, ó insensatos, você que diz, eu vou a tal lugar, vou fazer tal coisa e vou voltar. Ora, insensato, diz São Tiago, não deveis dizer, eu vou se Deus quiser, farei se Deus quiser, irei prosperar se Deus quiser, irei adiante se Deus quiser. Assim nos ensina o apóstolo, porque é tudo se Deus quiser. Nós não podemos fazer nada sem o consentimento e a graça de Deus. Então não diga, eu vou resolver, como a gente escuta aí alguns, chamando a atenção do povo, dizendo que resolve. Se você está com seu casamento assim, venha que eu resolvo. Se você está passando uma dificuldade financeira, venha que eu resolvo. Ora, quem és tu? Simples mortal. És pó e do pó há de tornar. Como tu podes resolver nada? É Cristo Jesus que resolve. E se nós estamos nele, podemos mediar. Se nós estamos em Cristo, podemos sim interceder. Mas se você não está em Cristo, é só mentira, é charlatão, é mentira. Cristo é o verdadeiro pastor, é aquele que expõe a vida pelas suas ovelhas. Ele não veio para se intitular isso ou aquilo, ele veio no segmento de sua missão. As autoridades da época perseguiram Cristo de tal forma porque achavam que Jesus vinha ali atrás do poder desse mundo. Herodes ficou enfurecido porque achava que Jesus, tendo a coroa de ouro, a coroa celestial, queria uma coroa de lata, corrompida, que Herodes trazia na cabeça. Por isso, houve uma perseguição grande ao Cristo, ainda quando recém-nascido, ainda quando bebê. A gente lembra do massacre das crianças, na esperança de matar o Cristo, para verem se entre essas crianças matam Jesus. Então vejam, meus irmãos, minhas irmãs, como o homem tem sede de poder. O homem tem sede de poder, tem sede de fama, tem sede de glória. Mas, como disse e volto a dizer, é bem simples da gente ver e discernir. Veja-se tal líder, ele que se preocupa com as ovelhas. Veja-se tal líder, quando uma ovelha está doente, ele está lá, ele visita, ele chega junto. Veja-se tal líder, quando uma ovelha está passando uma necessidade, ele é aquele que se faz presente, que coloca a sua cara ali, presente, ou é aquele que se esconde? Ou é aquele que se dá um despercebido, desinformado, e diz, eu não sabia. Todo mundo sabia, e você, líder, você, coordenador, você, pastor, não sabia? Então, meus queridos irmãos,
Jesus diz: eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Eu chamo cada uma pelo nome, ou seja, eu crio laço de intimidade com as minhas ovelhas. Elas não são negócios, elas são minhas ovelhas, faz parte do meu rebanho e eu sou o bom pastor. Eu cuido delas, eu protejo do lobo, eu levo a pastagem, eu levo as fontes de água viva, eu as protejo do inverno, do sol. Eu sou o bom pastor, eu cuido. É isso que Jesus vem ensinar a cada um de nós. E ele continua. Jesus disse essa parábola, mas não entendiam do que ele queria falar. As pessoas estavam com a mente tapada, não compreendiam. Jesus tornou a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Todos quantos vieram antes de mim foram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Tanto entrará como sairá e encontrará pastagem. Ou seja, eu sou a segurança. Eu sou a segurança das ovelhas. O ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e a tenham em abundância. Quem é esse ladrão? É Satanás. Satanás veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus, bom pastor, veio para nos defender de Satanás. E nós sabemos que esse mundo jaz sobre o maligno, que o Espírito está rondando nos ares, como diz São Paulo, Efésios 6,10, não é contra homens de carne e sangue que lutamos, mas contra forças espirituais espalhadas nos ares. Então nós sabemos que há um combate espiritual, há um combate que não se vê meramente com os olhos físicos, mas com os olhos da fé, em que Jesus ele combate o mal para defender as suas ovelhas. Mas é preciso que eu queira a proteção de Cristo. É preciso que eu aceite Ele como meu bom pastor. É preciso que eu queira fazer parte do aprisco do rebanho e estar nesse aprisco que o Senhor preparou para cada um de nós, onde a gente tem a proteção, para que este lobo, esse ladrão, não venha nos roubar, não venha nos devorar. E qual esse aprisco? Podemos dizer hoje a igreja. Qual a igreja? A igreja de Cristo, que está registrada lá em Mateus 16:18. Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra edifico a minha igreja. As portas do inferno não irão prevalecer sobre ela. Aleluia! Cristo ressuscitou, aleluia! Isso é uma verdade. Eu creio e eu tomo posse dessa verdade. Amém. Querido irmão, querida irmã, agradeço você que esteve até agora aqui se alimentando deste pão da palavra. Peço a você, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, se já é, peço a você, me ajude a que outras pessoas possam se inscrever e assim nós, numa grande multidão, possamos levar essa palavra da salvação. Fica com Deus que eu vou com Ele, paz e bem e até a próxima oportunidade, se assim Ele nos permitir.